vamos voltar a São Paulo, Conexão Campo e Cidade com a Alessandra Mello, porque hoje você tem uma dica muito interessante para os produtores rurais, que é a cidade comprando, né, terras no papel. É o chamado fundo imobiliário, Alessandra? Exatamente, João. A gente falou na segunda-feira sobre fundo imobiliário, né? E hoje eu vou explicar uma notícia que saiu em alguns jornais, poucos veículos aí de comunicação destacaram nos últimos dias, mas que interessa muito ao agronegócio, né? Então, eu disse que fundos imobiliários são aqueles fundos que investem em imóveis, né? Principalmente imóveis corporativos, em shopping centers, até naqueles galpões logísticos que tem crescido bastante a demanda, né, com a pandemia aqui nas cidades. E eu comentei que 270 fundos desse tipo, imobiliários, são registrados na Bolsa Brasileira da B3. Agora, não havia nenhum, e não há até hoje, nenhum desses fundos registrados na B3 que investe somente em propriedades rurais, em fazendas. E nós teremos isso, porque foi anunciado para setembro uma oferta aí de cotas de um novo fundo. E é disso que a gente vai contar para vocês agora. Bom, então no final de setembro vai ser registrado na B3 esse primeiro fundo imobiliário baseado em imóveis rurais, donos de fazendas, esse fundo vai ser. Ele vai se chamar Terrax e ele é gerido pela empresa Risa Asset Management e é distribuído pela XP. Quem vai gerir diretamente esse fundo é o Paulo Mesquita, que antes atuava na área de crédito em empresas como Itaú BBA, como a BBM também, e é uma pessoa que já conhece de perto o agronegócio. Eu tentei falar com eles ontem, né, mas eles disseram, olha, não podemos falar, estamos em período de silêncio, né, já que esse lançamento na B3 vai acontecer em setembro, e por isso nós somos proibidos aí por lei pelas autoridades reguladoras, como a CVM, de dar entrevista. De qualquer maneira, há alguns dados oficiais, né, lá na oferta do fundo, que eu posso trazer aqui para vocês. Conversei também com agentes de mercado e posso explicar como vai funcionar esse fundo Terrax. O fundo já fez a captação das terras, tá? Ele comprou 14 fazendas na região do Mato Piba, além de Mato Grosso e também de Goiás. E aí, como é que funciona? O investidor aqui de São Paulo não sabe onde colocar o seu dinheiro, e aí ele vai lá, procura essa Risa Asset e compra cotas desse fundo. A expectativa é de que ele tenha, através desse fundo, aquele ganho mensal que eu disse que o fundo imobiliário permite, né? Tem um depósito lá que cai todo mês da conta. E o objetivo aí é de que o rendimento desse fundo, Terrax, que ele chegue a 0,8% ao mês, o que seria 9% ao ano de rentabilidade, livre de imposto de renda. Né? Isso sem contar a valorização do ativo principal, como eu disse, né? Que são as cotas atreladas a essas fazendas que o fundo é dono. Então, assim, se as terras lá nessa região se valorizarem bem ao longo de um ano, o investidor, que é aqui de São Paulo, que comprou essas cotas, ele também depois pode se fazer das cotas deles e embolsar mais um ganho financeiro, além desse rendimento mensal que ele recebe. Então, basicamente é assim que funciona. Mas só para a gente ter uma possibilidade de comparação, no exemplo que eu dei na segunda-feira, eu falei de um fundo imobiliário que investe em shopping center, até falei do shopping aí perto de você, aí de Campinas, né, do Shopping Dom Pedro. Então, assim, o Shopping Dom Pedro, por exemplo, ele estava pagando 0,4% ao mês, que dá 5% ao ano, né? Se realmente esse fundo Terrax aí focado em fazendas atingir os 9% ao ano, realmente será uma boa opção de investimento, então tem que ficar de olho nisso aí, é realmente uma possibilidade. O Terrax quer levantar 750 milhões de reais. Esse tipo de fundo, ele é muito comum nos Estados Unidos, né? Os investidores apostam na valorização das terras e buscam retorno também por meio do arrendamento das fazendas. Aquele fazendeiro que vender uma propriedade ou uma parte dela para o fundo, ele pode arrendar essa mesma terra para continuar utilizando e depois ele tem um direito lá na frente de recompra mais adiante dessa terra que ele passou para o fundo, ok? E a vantagem para esse produtor rural é que ele pode substituir uma dívida muito cara e de curto prazo, por exemplo, por um financiamento junto ao fundo aí de 10 anos e com direito de recompra da área lá na frente. Tudo vai ocorrer ao longo do mês de setembro, certo? Lá para o final de setembro é que realmente as ordens da XP vão estar disponíveis entre 14 e 28 de setembro, certo? A cota do fundo Terrax vai valer R$100 e o valor mínimo para investir é de R$25 mil.
Então era essa a dica que eu queria trazer para vocês. Baita dica, 9%. Não é porque a gente compara com a poupança, que não dá nada, né? 0,5%. As outras taxas estão abaixo de zero. Aí você aparece com um fundo desse 9%, interessante. É muito interessante também a gente olhar, né, Alessandra, esse pessoal que está atrás de você, esse monte de prédios, esse montão de gente aí nessa cidade imensa, porque o pessoal precisa investir. Aí fica olhando a gente e, quero comprar terra, quero comprar boi. Não, compra fundos, né, pedaços, papeizinhos que dão esse rendimento, né? Quer investir no agro, porque os 9% é só do rendimento mensal, certo? Depois tem o valor da cota também. Se a cota que estava valendo 100, quando ele comprar, estiver valendo 130 daqui a um ano, ele teve mais esses 30% aí de rendimento também. Então, a possibilidade é bem grande. Agora, claro, existe o risco dele comprar a cota por 100 e depois essa cota cair. Agora, a gente sabe que o agronegócio brasileiro só cresce e que desvalorização de terra é algo que quase possível da gente ver, né? Ô, Alessandra, a gente precisa deixar um endereço para as pessoas perguntarem, porque vai ter muitas dúvidas, né? A gente fala, é uma informação oral e surge um monte de dúvidas. Eu estou sugerindo, Alessandra, que as pessoas entrem no Notícias Agrícolas, no Fala Produtor, e deixem sua pergunta para que você responda diretamente a cada um, certo, Alessandra? Certo, pode ser. Ou então também pelo meu Instagram, Alessandra Mello Oficial, alessandramello.oficial no Instagram, tá bom? Instagram, Alessandra Mello, Alessandra.mello ou é uma palavra só? Alessandra Mello Oficial? Alessandra Mello Oficial, exatamente. Muito bom.